Vocês estão animados para essa aula? Tem que estar, né? Simone, é isso aí mesmo. Eu apaguei porque eu não sei o que eu fiz, que saiu tudo esquisito.
Ô, gente. E aquele joguinho lá? Como que faz pra chamar? Oi, pessoinhas, bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, Sora. Oi, gente, dia, meu Sora. computador tá Bom dia, Sora. devagar. Acho que ele não quer trabalhar, não. Misericórdia. É pra acabar. Olha que devagar, quase parando. Oh, meu Deus. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Sim, Sora, os dois. Então tá. Sim, Sora, os 2 dois. segundinhos só. É no computador que tá mais devagar. No celular vai bem, né? Mas o computador é pra acabar. Menino. Ainda. Pessoal, eu passei a aula para vocês já no Classroom, tá? Sobre a literatura portuguesa, nós estamos encerrando ela. Alguém chegou a abrir? É o de Crônicas do Sobrevivente? Não, é início da literatura portuguesa. Então, falava sobre isso também, não era? Falava sobre o trovadorismo, É, aí a gente parte. Isso, eu sei. perfeito. É que além disso, eu coloquei uns exercícios, tá, para vocês, para a gente gravar bem essa fase e a gente terminar com ela. Vocês têm que aproveitar essa semana, se possível, dar uma passadinha lá na escola para pegar com a Paula, né? A apostila de vocês para a gente começar o barroco, porque assim a Professora. apostila é difícil, né? Sora, Oi, pode falar, meu quais bem. seriam as páginas específicas da apostila 3? Seria o capítulo 12, né, do quinhentismo. Isso, com a apostila 3. Apesar que eu tenho aqui, eu já tenho a apostila, tá bom? O que eu preciso é que vocês tenham a apostila, que tem uns 2 capítulos. O 12 realmente, o 11 ele entra como se diz, Puxa, menino, esqueci, me deu branquinho aqui hoje. Ficou No meio devagar. descobrimento, Sora? As Crônicas do Descobrimento. Eu coloquei lá também uns slides para vocês. E depois vem. Deixa eu botar aqui agora. Vamos ver se agora vai. Aí depois vem o quentismo, tá? E vocês têm que lembrar, é assim, o quentismo não é uma escola literária, ok? É o classicismo que entra no quentismo, tá bom? Mas ele não é uma escola literária. O quentismo realmente ele fala mais sobre o descobrimento, né? Como surgiu a literatura no Brasil, tá? Que ela vem a partir da Carta de Pero Vaz. E a partir do quinhentismo a gente já entra no barroco. Aí já é uma literatura brasileira, tá? E vem vários autores brasileiros, a gente vai falar tudo sobre o Brasil. Aí começa a jornada aqui no Brasil, sobre a literatura. Gente, meu computador tá difícil. Nossa, eu não sei se é aqui meu bairro, tá meio carregado. O pessoal
Não tá chegando aqui. Eu tô conectando de novo, tá? Me dá 2 segundinhos, por favor. E aí, como é que estão as reportagens, hein, do Clube de Leitura? Então, Tá quase tudo acabando, bem? Sora, meu grupo. É, que legal. Mas Nossa, eu amanhã não esqueci. dá para entregar, né? Ninguém? Nossa, eu até Amanhã é esqueci, quarta, né, filha da Sora? puta. Eu até esqueci disso. Como assim? Esqueceu? Vamos ver se ele conecta aqui mesmo com o celular. Eu consigo conectar nos dois, no celular e no computador ao mesmo tempo? Sim, Sora, é só você acessar pelo link. Então tá. Nossa, tá demorando muito. Eu tava ligado aqui agora. E aí ele já me deu uma caída. Mas final de semana também foi ruinzinho de internet aqui em casa. Não sei o que aconteceu. Tava bem difícil para entrar, para conectar. Eu acho que agora vai, gente. Vai ou racha. E aí, quem quer um pouco de gripe? Gripadinha, hein? Misericórdia, Sora, Muito... dispenso. Nossa, bem, muito gelado e frio, né? Aí a gente acaba ficando meio frágil, mas não é nada, não. Não é um corona, já tá bom. Menos mal, né? Nossa, meu pai eterno. Difícil ficar sem net aqui em casa, mas hoje tá. Desde de manhã tá um pouco lento. Nossa, não que não quer ir no computador. Acho que eu vou ter que passar para vocês aqui. Vou tentar mandar por aqui no Whats. Nossa, não quer funcionar. Misericórdia, isso não é bom. Eu acho que eu vou Sora, mandar tenta aqui pelo Whats. reiniciar o computador, porque às vezes é a internet do Nossa, computador. mas aí demora um pouquinho, hein? Vou ver se eu consigo mandar a aula aqui para vocês já. Olha, é o computador. Vou ter que dar um jeitinho nele, não pode ficar assim. Pior que ele é bom esse computador, viu? Não me dá trabalho nenhum. Mas hoje tá dando. Sora, às vezes se reinicia, melhora. Acho que eu vou sair lá na rua com o computador. Aí fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tô Ô, conseguindo nem Sora, daí ele mandar pega aula por vírus. aqui. Pode ser, né? Pode ser. Tomara que não. Eu não baixo muitas coisas assim. Não, Sora, Difícil. se sair na rua, pega vírus. Ah! O Corona, eu acho que já tá, então. Nossa. Vamos ver se eu já consigo mandar. Isso acontece com todo mundo. Por que que eu ia ser diferente, né? Vamos lá, literatura. Início. Abrir. Oh, meu pai. Vou começar a baixar o Chico Xavier aqui, quem sabe vai. Documentos. Puxa vida. Início, abrir. Ó, eu mandei para vocês no chat. Enquanto isso, eu vou reiniciar meu computador. Pode ser, gente? Desculpa aí. Mas isso foi um perplexo aqui mesmo. Ninguém merece. Até para enviar no WhatsApp ele tá devagar. Se fosse o site só tava bom, mas não é. Gente, me dá 5 segundinhos. Eu vou desligar aqui e vou voltar, tá bom? Um minutinho só. Beleza, Sora.
Oi, pessoal. Estou reiniciando aqui meu computador. Eu vim até para perto da porta aqui para ver se pega um pouco melhor. Tá? Mas a gente vai falando sobre isso. Chegou para vocês aí o link ou ainda não? Eu não recebi nada. Pra Eu mim acho também que não não. foi. Eu acho que não foi. Vou tentar aqui na. Mas é rapidinho a aula hoje. Então a gente vai falar sobre a literatura medieval. Vamos terminar com ela, tá? Chega de literatura medieval por um tempo, né? E vamos começar. Vamos terminar com a portuguesa e começar com a brasileira, tá? Como talvez não dê tempo da gente terminar os exercícios, eu coloquei, tem 15 exercícios para vocês resolverem sobre toda essa literatura portuguesa, ok? Vai junto com na aula no Classroom. Tá? Eu coloquei para vocês só a aula lá, eu não quis colocar os exercícios, porque eu queria que a gente fizesse junto, tá? Mas tem uns exercícios bem legais lá. Misericórdia. Ah, esse computador vai hoje mesmo para limpar. Não pode ficar assim, não. Às vezes tem que formatar, Sora. Pode ser, mas eu vou falar para você, Bruno, faz um mês que eu formatei ele, entendeu? Eu tô achando estranho ele estar acontecendo isso. Não era para ficar assim. É para funcionar legal. Mas eu vou levar com a mesma pessoa. Vou pedir pro cara lá, olha, meu computador tá lento. Esse final de semana ele ficou lento. Eu estava fazendo uns trabalhos aqui, nossa, até me cansei, aí tive que parar, porque não ia, sabe? Às vezes alguma coisinha que a gente baixa, ele já fica lento. Agora eu tô aqui perto do roteador para ver se agora vai, né? Tem que ir. Às vezes pode ser isso. Agora entrou até mais rápido. Aqui. E aí, vocês viram que voltou o pessoal a trabalhar um pouco aqui em Pirassununga? Vocês já saíram para olhar? Não, Sora, tô em casa. As lojas estão abertas, tá? Ontem eu foto na internet saí. que estava lotado. As lojas estão abertas, mas é o que não pode acontecer, né, gente? É impressionante. A gente fala tanto sobre isso e as pessoas parece que não se identificam, né? Não pode acontecer isso. Vai na loja, vai devagar, vai com menos pessoas. Deixa eu desligar o celular. Não, Sora, assim, eu acho que as lojas não estão erradas, sabe? Porque, assim, eu fui no centro e eles estão deixando entrar de pouco em pouco. Agora, as pessoas que têm que se conscientizarem na fila, porque ontem a fila da loja 100 tava virando ali a Ideal, Nossa, e estavam todos gente. um perto do outro, entendeu? Não tava Nossa, dando aí certo. é pra acabar, né? Fala sério. Cada Aí, vez por mais causa desse pessoal, Sabe, por causa vocês que desse estão em casa, pessoal, estão com o saúde, pessoal que estão bem. precisa pôr comida na mesa não pode, porque não consegue trabalhar. Entendi. Tem Ah, que Sora, é brasileiro, né? no máximo. Evita, se vocês puderem não sair, tá? O bom é ficar em casa, ficar de boa. Nada de ficar saindo aí, perambulando, não. Ok? Bom, já abriu aí a página para vocês? Literatura portuguesa. Pessoinhas, já tá dando para ver aí a literatura? E, Sora, a apresentação, sim. Mas eu não recebi nada. Sim, senhora. Ah, não, depois eu mando. É que eu acho que conforme eu saí Ok. do quarto e vim aqui para a cozinha, eu acho que não deu tempo de enviar, tá? Mas eu envio depois. Mas aqui dá para a gente fazer por aqui, ó. Está todo mundo vendo, está todo mundo aí, beleza. Ok? Tá todo mundo na sala? Eu não consigo ver agora. Sora, eu acho que faltam só alguns. Tá. Bom, vamos começar, que eu já estou atrasada, já estou devendo, estou em devedora com vocês. Então, vamos lá. Literatura portuguesa, vamos terminar com ela, tá?
Eu fiz bem facinho os slides para vocês decorarem, isso aqui é coisa para vocês levarem para o resto da vida, tá? Quem puder guardar, guarda. Isso cai em vestibular, cai em provas, cai em muitos lugares, assim, para você precisar usar para estudo, tá? Então, toda a produção literária escrita em portuguesa foi escrita pelos portugueses naquela época, tá? Essa é a literatura portuguesa. Começa lá, trovadorismo, humanismo, renascimento, humanismo e classicismo, ok? Ó, bem facinho. Trovadorismo veio de onde? Deus é o centro de tudo. A igreja mandava em tudo, tá? Ninguém ia poder ir contra a igreja. A poesia e a música era o auge naquela época, por isso existiram os trovadores, que eram as composições literárias eram feitas pelos trovadores, tá? Não se escrevia muito, mas se cantava, ok? Aí vem as cantigas, amor, amigo, escárnio, maldizer. Os gêneros somente lírico e satírico, tá? Nesta época não tinha o dramático, ok? Grava aí, lírico e satírico. Principal cantiga da Ribeirinha, tá? A Maria, a filha de Dom Diniz, Maria, tá? Não vamos esquecer dela. Aí nós vamos para o humanismo, saiu o trovadorismo, entrou para o humanismo. O que fez a igreja? E as pessoinhas romperam com a igreja, porque eles queriam ser os donos de tudo, os individuais, donos de si. Antropocentrismo, tá? É o que rege nessa época. Sai do teocentrismo e entra no antropocentrismo. Valorização do ser humano, tá? Eles queriam ser os tops, não queriam mais acreditar na igreja, queriam que eles fossem os melhores. Alguém lembra o nome dessa figura, desse homem aqui? Dá para falar para mim? É o homem vitruviano? Vitruviano, isso aí, parabéns, Bruno. É esse mesmo, homem vitruviano. Muita gente já viu essa imagem, né? As emoções humanas começaram a ser valorizadas, porque eles eram donos de si, né? A valorização de debates, racionalismo e método científico. E um cara que se expôs nessa época com muita força foi Dante Alighieri, a Divina Comédia, tá? Para quem já leu, uma boa leitura, é um ótimo livro. Saímos do humanismo, desculpa, saímos do humanismo, romperam com a igreja, né? Vamos para o renascimento, o que acontece? Volta a igreja de novo, é um vai e vem que não dá para esquecer. Então, volta para o teocentrismo, mas tem um pedaço do antropocentrismo ali. Tá? Eles querem seguir a igreja, mas também eles querem sair fora da igreja, eles querem ser os donos de si, mandar neles. Fazer pesquisas, divulgar culturas deles, as artes, eles não querem só ficar ali naquela religiosidade. Por exemplo, eu coloquei aqui o quadro de criação de Adão, tá? Esse é o quadro da criação de Adão. E embaixo, de novo, o homem vitruviano. Lembra? Homem vitruviano, antropocentrismo, tá? Então, eles queriam ser valorizados, todos os seres, mas a igreja ainda batia um pouco em cima ali. Citando lá Nicolau Copérnico, nós já falamos sobre isso, criou a teoria heliocêntrica do sistema solar, quando ele descobriu que a Terra se move em torno do Sol. Mas a igreja não foi a favor dele, viu? Porque ele começou a expor as crenças dele, a igreja ficou contra ele foi banalizado, tá? A cultura não queria saber muito dele, não, as artes, era só ele mesmo e a igreja em cima dele, tá? Nessa época veio a criação de Adão, no caso, Michelangelo foi importante, Da Vinci, olha só, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, famosíssima, Renascimento, guarda lá, Mona Lisa, Renascimento, não dá para esquecer. E Luís de Camões com seus Lusíadas, maravilhoso. Saímos do Renascimento, entramos no Classicismo. Porém, o Classicismo é uma continuação do Renascimento. Mas a igreja dá uma caída novamente nesta época, tá? O que vem? O antropocentrismo. O antropocentrismo vem com força nessa época. E é a partir daí que a gente diz que o classicismo é o início do quientismo, é uma continuação para o quientismo, porque o quientismo não é uma escola literária, ok? Depois do classicismo, o quientismo, aí parte a cultura e literatura brasileira, tá bom? Então, eles continuaram com a racionalização, equilíbrio entre a razão, Carpe diem, olha só, uma frase que muita gente usa, né? Carpe diem, aproveite o seu dia, tá? E Luís Camões, ali de novo. Mas nessa época, Camões parte do lírico, do épico, e já sobe para o dramático.
É onde veio Romeu e Julieta, tá? E outras peças, tá bom? Agora eu botei uns exercícios para a gente fazer. Dá para enxergar aí o pessoal ir falando? Vamos fazer junto? Só para acabar com essa época. Esses exercícios eu vou colocar lá no Classroom também, tá? Assim que vocês fizerem, quem quiser me chamar no PV, eu vou passar, no caso, o gabarito, tá? Não vou passar agora, que eu quero que vocês façam, tá bom? Dá para enxergar assim ou eu tenho que... Dá para enxergar dessa forma? Eu tenho que deixar grande? Professora, dá para enxergar, mas se você enviasse para a gente, seria o melhor. Então eu vou enviar agora, tá? Lá no WhatsApp, melhor? Então vamos lá. Pode ser, senhora. Fazendo e já vamos respondendo junto. Gente, isso é para gravar, é importantíssimo, tá? Essa época, vocês nunca mais vão se esquecer disso, como eu nunca mais me esqueci, tem passagens ali que a gente tem que guardar. Ver quem dá para abrir pelo celular e a gente já vai respondendo junto. Ele tá indo. Tá tentando, mas ele vai. Mas a gente já pode ir respondendo aqui, ó. Vamos pelo primeiro ali. O primeiro, para quem talvez não lembre de alguma coisinha aí. Mas o primeiro é bem básico. Ó, você tá indo, Bruno. Pessoal, aí, desculpa aí, mas tá devagarzinho aqui. Nossa. Tranquilo, senhora, a gente espera. Mas vamos respondendo por aqui, ó. Dá para alguém ler para mim a pergunta e vamos ler as respostas? Bruno, que está com o microfone, parece que só você de novo. Posso ler. Vamos lá, então vai lá o primeiro. Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem, amante, mulher amada, né? Ou mulher amante e homem amado, pode-se afirmar que O trovadorismo corresponde ao Renascimento? É isso? Não. Porque o trovadorismo vem lá da igreja, teocentrismo. E o Renascimento, as pessoas querem renascer, querem ser donas de si, antropocentrismo. Não corresponde ao Renascimento, tá? O trovadorismo corresponde ao movimento humanista? Também não. não, acho que Vem não, não, senhora. parte da mesma ideia, tá? O humanismo vem do mesmo estágio, não vem da igreja. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. Para quem não se lembra da época feudal, foi quando aquela época que os senhores feudais que mandavam em todas as terras, tá? E existiam também os vassalos, né? Os vassalos era a classe mais pobre. Isso existe até hoje? Sim, feudalismo existe até hoje, né? Para quem se lembra da história aí, na aula de história é sobre isso, tá? Então, o trovadorismo corresponde ao feudalismo? Eu acho que sim. Senhora, eu também acho que sim. Foi Sim. basicamente nessa época, eu acho. Estão corretos. Por quê? Naquela época, quem mandava? Os senhores feudais, que seriam os nobres, né? A nobreza, a riqueza que mandava. E vinham os coitadinhos atrás. Aqueles que creram na igreja, mas naquela época, eram os como é que se diz? Subjugados? Pode ser, não veio a palavrinha, desculpa. Eram os mais humilhados ali, que ficavam abaixo. Tem esse aspecto do O campo feudalismo também. corresponde ao trovadorismo, porque tinham os senhores feudais. A resposta certa, então, seria a C, tá? Nem vou ler a D e a E, porque ela também não entra. Trovadorismo como humanismo não é decadência medieval, e também medievalismo só poderiam ser provençais? Também não. Então, é a letra C, ok? Guarda isso, corresponde ao feudalismo. Então, vamos lá. É correto afirmar sobre o trovadorismo que... Pode ler agora, que agora eu vou deixar vocês. Deixa eu ver se já foi a minha. A senhora quer que eu leia? Pode ler, meu bem. Ó, já a correto, envergadura tá lá. é correto afirmar sobre o trovadorismo que A. Os poemas são produzidos para serem encenados. B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. D. As cantigas de amor têm estrutura poética complicada. E E. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. E aí, Letra ó, C. Marquinho, Letra água com C. açúcar. E aí? Letra É C, a senhora. C. Letra C.
Pessoal, para quem não entendeu, só quem está me respondendo está entendendo, porque não estudou direitinho a matéria. Ela é simplona, não tem como errar. Cantigas de amigo, eu lírico, sempre feminino. Por mais que quem escrevesse as cantigas de amigo era o sexo masculino, tá? Mas era sempre a mulher que falava, tá? Na cantiga de amigo. Ela se declarava sempre para o namorado, choramingava, essas coisas que mulher costuma fazer, ok? Então, resposta letra C. Tá bom? Vamos lá. Ah, esse é um soneto bonitinho, hein? Quem vai ler aí? Tem mais alguém no microfone? Carol? Eu leio, Sora. Vamos lá. Pode ler. Leio o soneto Alma Minha Gentil que te partiste, do poeta português Luís de Camões, 1525 a 1580, para responder a questão. Alma minha gentil, que te partistes tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, que não te esqueças daquele amor ardente, já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. No soneto... Pode falar, amigo. No soneto o eu lírico. Aí tem essas aí. O eu lírico seria ali Camões falando, tá? Masculino? Masculino. Seria Camões falando sobre a alma minha gentil, mas ele está se declarando para uma mulher. Seria uma cantiga de amor, tá? Porque é nessa época de cantiga de amor que eles se declaram, eles sofrem, eles choram. Lembra que eu falei que o amor era como naquela época? Cantiga de amor? Era o quê? Aqui, ó. Quando o amor é do pescoço para cima. É platônico. Platônico, perfeito, Bruno. Amor platônico, cantiga de amor, não dá para esquecer. Pescoço para cima, eles não pensavam em corpo, em nada, era só na alma da pessoa. Ok? E aí, dá para responder? Essa é mais subjetiva. Esses textos são bons para vocês, para interpretação. Viu? Isso cai muito nas suas provas. É a C também. Quem está falando? A Lê? Isso. E alguém discorda? Vamos lá. Ele lamenta que a sua própria conduta tenha antecipado a morte da amada? Não, não foi ele o culpado, né? Sora, Oi? já vou. O Alan falou assim, pode pensar em ombro para cima, já que Platão é porque ele tinha ombros largos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, ok? Não bem assim, dessa maneira, dizendo, né? Mas era mais ou menos isso, tá? Amor platônico por quê? Porque eles não concretizavam esse amor, ok? Esse amor deles não era completo. Então, o que eles faziam? Eles se declaravam, só se declaravam. Não acontecia mais nada, tá bom? É mais ou menos por isso. Mas pode ser... Triste, né, Sora? É triste, né? Você não poder se declarar para ninguém e ficar só falando ali, né? Isso acontece com a gente. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Nós falamos sobre isso semana passada. Eu já tive amor platônico, que a pessoa não ficou sabendo de nada. Eu só amei e me declarei, escrevia diários, né? Mas a pessoa não ficou sabendo. E aí, tem resposta para 3? Alan, já que tu leu. Tem mais alguém aí? Vamos ver se eu consigo ver. Amor platônico não é bem isso, Paulo? É sim, amor platônico do pescoço para cima. Entendeu? O termo não perde o significado, é isso mesmo, é de Platão, vem lá daquela época. Ok? Dá uma lidinha sobre isso depois. Ah, então tá, Paulo, desculpa, entrei numa conversa errada aí. Ah, tu entrou na conversa do Alan, entendi, desculpa aí, gente, agora que eu não conseguindo ver aqui o pessoal tá respondendo aí, já tem resposta? Sora, a Letícia falou letra C. Letra C, Letícia acertou, tá? Ele expressa o desejo de que a sua própria vida também seja abreviada, tá? Onde ele coloca aqui, ó, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Aqui dessa frase já fala que tão cedo, meu Deus, de cá me leve a ver-te,
tá? Então ele quer também ir embora, porque a amada dele morreu. É triste, mas foi, ok? Então, letra C também, tá? 3. A 4 é bem grande também para interpretar. Eu não sei se vai dar tempo, eu acho que não. Eu vou pro finzinho, tá? Depois vocês vão voltar na 4, tá? Porque eu tenho umas rapidinhas aqui no final que é mais fácil, ok? Vamos fazer essas porque vai acabar a aula. Vamos lá, quem vai ler? Paulo tá sem microfone de novo, Paulo? Alan, cadê seu microfone, meu bem? Eu sei que você tem microfone aí. Tenho não. Verdade, hein? Vai lá, Alan, lê a 14 para mim. Essa é facinho, gente. Água com açúcar, não dá para esquecer. Queredes que vós retraia, quando vós eu vi ensaia? Qual o título do primeiro registro poético em língua galaico-portuguesa? Qual é? Ribeirinha, não Senhora, é? letra C, não é? Nossa, facinho, né? Gente, é para nunca esquecer disso. Primeiro registro poético português, Ribeirinha, tá? Cantiga de Guarvaia. A gente fala mais cantiga da Ribeirinha, tá bom? Vamos lá, essa aqui é para o Paulo. Ó, ele vai saber, ou outros de vocês também. Nossa, deixa eu só tirar esse pedacinho daqui, que isso não existe. Qual a diferença entre cantiga lírica e satírica? Ambas caracterizam o trovadorismo? E aí, a 15? As Sim, líricas... senhora. Oi, pode falar. Só se vai. Senhora, o satírico, a cantiga satírica, sim, e eu acho que o lírico também, né? Lírico tem mais esse caráter de canto, né? De quem estudou nos Letra D? textos literários, gêneros literários. Olha lá, Alan respondeu, letra D. Olha lá, as líricas falam de amor, de ausência, e as satíricas são de humor. Eles humilhavam muito naquela época os coitadinhos lá, né? A classe social mais baixa. E as cantigas líricas são de amor ou de amigo. As satíricas criticam os comportamentos sociais. Então, a resposta certa é a letra D, tá? As alternativas A e C estão corretas. Ok? Facinho, gente, é coisa para decorar, tá? É uma decoreba, realmente, não tem como fugir dela. Eu acho que eu estou entrando no horário de outra aula. 11h45, a outra? 55, senhora. Ah, perfeito. Vamos lá. Vou de baixo para cima de novo, tá? São mais facinhos. Luís de Camões surge como o principal autor classicista português dessa época. Não só classicista, ele veio também do humanismo, Renascimento ele entrou um pouquinho, tá? Só que no classicismo surgiu lá outras cantigas, outros conteúdos da poesia, tá? Então, a produção de Luís Camões se dava a partir das poesias. Quais? São duas. Não é poesias, realmente. É o tipo de poesia, eu quero dizer, ok? Alguém consegue falar? Vou até olhar pelo chat. Ninguém lembra. Senhora, minha net bugou aqui. No Hã? minuto, minha net bugou aqui. Dá para repetir? Tá, então, eu vou responder a 10 para vocês. Luís de Camões surge como principal autor classicista de poemas épicos e líricos. Tá? A gente acabou de falar sobre isso. Depois que ele começa a entrar no quinhentismo como dramático também. Tá? Mas antes disso, épico e lírico. Ok? Vamos na 11. Também facinho. Ah, essa aqui é para o Paulo. Considerada a maior epopeia portuguesa, ou para outros, desculpa, não estou generalizando, tá? Porque eu acho que ele já leu. Da autoria de Luís Vaz de Camões, essa obra narra a descoberta das Índias, com a viagem de Vasco da Gama. Como é que se chama essa obra? Ah, Brunão vai saber também. Letícia. Ô, Paulo e Alan, vamos voltar para a aula, meus lindos. Vamos fugir disso daí. Ó, Paulo, obrigada. Os Lusíadas, importantíssimo na época. Foi o início das obras, dos sonetos, das prosas, tá? Onde havia contagem de rimas dos sonetos, né? A gente já estudou isso.
Então, é considerada a maior epopeia portuguesa, hein, gente? Os Lusíadas, não dá para fugir dela. Vamos na 12. A carta de Pero Vaz de Caminha é tipicamente, essa é pegadinha. Essa eu quero ver as respostas. Professora, ela descreve, não é? Ela vai descrevendo, tipo, o cenário, os índios, como eles estão, tipo, a configuração do ambiente. Sim, perfeito. Descritiva. Se alguém falou é narrativa, não é narrativa. Ele não está narrando uma história. Ele descreve inteirinho na carta de Pero o que acontecia no Brasil, o que tinha no Brasil, os índios, o ouro, como era a terra, tá? A comida deles, tipicamente. Então, ela é descritiva. Beleza? 12. A 13. O classicismo ocorreu dentro de um grandioso momento histórico, social. Qual foi esse momento? Nós falamos sobre ele agora, mas nós falamos rapidinho, mas vocês têm aí a resposta. O Renascimento? Renascimento, Lê. Perfeito, perfeito, Paulo, Alan. Gente, coisinha para decoreba. Facinho, facinho. Então, o classicismo veio após o Renascimento. Então, e o classicismo faz parte de quem do início? Quinhentismo, ok? Não dá para errar. Vamos subir na próxima aqui. Agora tem umas grandes. Alguém quer ler? Vamos ler a 8 para encerrar? Se você quiser, eu leio. Então vai, leia aí. Leia o soneto abaixo de Luís de Camões. Luís de Camões. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, senhora? Iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente, também, senhora, do desprezo honesto, da vossa vista branda e rigorosa. Contentar-me-ei dizendo a menor parte, porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Gente, eu vejo essas coisas, esses poemas, me lembra muito vocês, tá? Com aqueles poemas que vocês me escreveram, é muito parecido com o que vocês escrevem, tá? Isso vem lá da literatura portuguesa e é o que vocês fazem, ok? Então, é correto afirmar que o soneto acima é metalinguístico, porque o eu lírico é... Ele descreve a amada, são poemas que a gente tem que ler com calma, realmente, que não dá para interpretar, né? Idealiza o amor, canta seus sentimentos. Senhora, o Alan e o Paulo colocaram no chat aqui que é letra C. Também acho que é letra C. Então, ele canta seus sentimentos, deixa eu ver, eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que dos 1000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não se sente. Farei que o amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados. Brandas iras. Iras quer dizer raiva, tá, Bruno? Suspiros magoados. Temerosa ousadia e pena ausente. Olha, não é a letra C, tá? Poderia ser, se ele cantasse um pouco mais, mas ele tá, tipo, uma descrição aí. Realmente, na 8 é a letra D. Ele fala sobre poesia, tá? Porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, que falta saber engenho e arte. Então, ele não está cantando os seus sentimentos, ele está falando ali, alguma coisa ali da senhora, desprezo honesto, vossa vista branda, é uma poesia, tá? Ele fala sobre poesia, Camões, nesse soneto, é uma pegadinha para prestar atenção, tá? Mas a gente pode falar mais sobre ele depois. Gente, eu acho que agora eu estou na aula de alguém, acho que eu vou ter que sair, né? É uma pena, queria ficar mais. Puxa vida. Hoje eu atrasei a aula de vocês, quero pedir desculpas, tá bom? Tranquilo, senhora, a gente entende. Tem mais 5 minutos? Pessoinhas, tem Tem mais 4 minutos. 4? Então vamos lá. Essa também é boa. Vamos na 9, Bruno, lê a 9 pra gente. Ok, senhora. A partir dos seus conhecimentos sobre arte, escolha a resposta correta. A arte é um conjunto de produções utilitárias que servem aos escritores como formas de modificar a realidade objetivamente. Isso tá certo? Vamos já respondendo. A arte é um conjunto de produções utilitárias?
Não, Sora, eu acho que não. Perfeito. A, descartada. Vamos na B. As artes não têm uso objetivo e imediato e expressam sentimentos, desejos, angústias, críticas que muitas vezes tendem à subjetividade. Eu acho que é a B. O As artes. Já responderam? Paulo colocou B também. Eles estão muito rápidos, né? A B é uma opção. Vamos na C. Pode ler, Bruno. O valor de compra de uma obra determina se ela é artística ou não. Dessa forma, só pode ser arte daquela produção que é mais cara. Eu acho que não, Sora. Nossa, sem chance, né? Isso é um absurdo. A C não existe, pode descartar ela. A D. A arte remete apenas às produções que falam de sentimentos positivos, como a paixão ou o amor. Caso remeta a outras ideias, não pode ser qualificada como arte. Nada a ver, Sora. Nossa, impossível. Só fala de amor? Nossa, sem chance. Né? Aí Romero Brito, coitadinho, nunca ia ser pintor, né? Nem famoso. Vamos lá, descarta a D também, e aí? O conceito de arte só se aplica a autores consagrados e com reconhecimento da tradição. Caso alguém que não tenha esse tipo de importância produza algo, essa obra não pode ser chamada de arte. Nossa, sem chance, né? O conceito de arte só se aplica a autores consagrados, então hoje ninguém faria nada, só os literários antigos. Então aí também descartada. A resposta certa da 9 é a letra B, tá? As artes não têm um uso objetivo, ela é subjetiva. Subjetiva abrange tudo, tá? Não tem um objetivo único, né? E imediato também não, porque ela demora um pouquinho para se sobressair, tá? E ela expressa muita coisa. A arte é vida, né? A arte é literatura, como eu sempre falo isso para vocês, não é não? Então, perfeito, letra B. Gente, vou pedir desculpa novamente, eu vou ver se amanhã eu já fico mais perto aqui da minha fonte, para ver se não cai minha internet aqui, não demora muito. Tá? Agradeço vocês pela aula, pela presença, eu precisava pegar um ok de todo mundo que está presente. Doutora, tem Vamos lá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a chamada, que eu não estou nem com o papelzinho aqui. Seria Alan, tá presente? Põe um ok, tá? Para a tia Paula lá confirmar. Júlia, Nayara, Miki, Nicolas, Bruno, Carol, Duda Lima, Melissa, Manu. Nossa, só estão vocês? Nossa, hoje faltou bastante gente hoje, né? O pessoal tá meio com frio. Então, tá, gente, ó, os exercícios já estão lá no Pressroom, tá? Depois vocês terminarem a aula da tia Lu, dá uma corridinha lá, termina os exercícios, tá? E eu posto o gabarito mais tarde, tá bom? Camila e Ayla também estão, Paulo. Ok, a tia Paula já dá um ok lá para vocês. Muito obrigada, amo vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Sora, pela aula. Fica com Deus. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau. Oi, galera, bom dia. Oi, Sora. Bom dia, Sora. Bom dia. Como é que estamos nessa animação de hoje, terça-feira? Estamos com frio. Com frio, né, gente? Pelo amor de Deus. De qualquer um que consiga me ajudar, né? Que tô apelando para todos os deuses. Odeio inverno, gente, real. Eu amo. Gente, essas pessoas trevosas, assim, não entendo. Eu amo o verão, aquele calor, sabe? Aquela vontade de entrar numa piscina. Ah, não, Sora, eu não tenho piscina. Primeiro, não tenho piscina. E outra, no calor, tem gente que esquece de passar desodorante, aí fica fedendo, principalmente no ônibus, aquele suor que fica... Mas assim, a pessoa que fede, ela vai feder o ano inteiro. Agora imagina, aquele busão, sabe? Não, gente, sério, de verdade. 5 e pouco da manhã, você entra naquele busão. Todas as janelas fechadas, porque tá aquele frio desgramento. Aquele ônibus lotado. E a pessoa consegue ficar fedida. Gente, eu queria morrer nessa situação. Morrer. Porque pelo menos no verão... Tenso? Gente, eu queria me jogar pela janela do busão, de verdade.
eu corria para pegar logo uma janela, assim, sabe? Sentar ou naquelas cadeiras altas ou ficar em pé. Tipo, não sei se nos Nossa, ônibus daqui tem. É tipo, mas perto da janela, assim, tem uns espaços onde geralmente fica o cadeirante. sim, aqui tem também. Então, aí às vezes não tem cadeirante, dependendo do horário, assim. Então, aquele espaço fica aberto. Aí eu ficava lá perto da janela, assim, ó. Então, no verão era tudo. Meus amores, 2 recadinhos. Primeiro, quando eu falo em perguntas dissertativas, certo? Quando vocês têm que dar a opinião de vocês, aonde eu falo, olha, compare essas 2 figuras aqui. Eu tô falando para vocês comparar a figura. Se vocês pegarem e irem em qualquer lugar, Ctrl C, Ctrl V, não é a resposta que eu pedi, certo? Então, assim, eu tô falando porque não é 1, não é 2, tem muita gente que tá assim, ó. Eu falei assim, gente, vocês estão em casa, e realmente, vocês estão em casa, vocês podem pegar o negócio e lá olhar, o que eu acho muito justo, certo? Porque a gente tem a oportunidade de ler, de ir lá buscar o negócio, né? De buscar informação. Só que vocês estão lá, Ctrl C, Ctrl V. E não é isso. Eu quero que vocês olhem aquilo, certo? E busquem as informações que vocês têm ali para vocês compararem as informações e colocarem na resposta de vocês como vocês enxergam aquilo. Certo? Eu sei que a tarefa fica gravada, vocês podem buscar alguma coisa que eu falei, né? Eu tinha costume de gravar algumas aulas, não eram todas, porque eu não sou obrigada, mas tinha umas aulas que eu gostava mais da aula do professor, que era muito, muito bom. E aí eu falo assim, putz, ele falou isso aqui em algum momento da aula. Aí eu buscava no áudio aquelas informações, e aí eu ia buscar no texto de novo, porque sempre tinha alguma coisa, e aí eu ia lá e fazia meu negócio. Então, gente, vocês têm material pra caramba, certo? E quando eu peço uma questão dissertativa, é para vocês colocarem com a resposta de vocês. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão vivos? Sim, Sora. Tudo bem, Sora. Ok. Boa. Sim, Sora. Tá certo, então. Outra coisa, a tarefa de hoje, junto com as perguntas frequentes, certo? As perguntas frequentes, né, as dúvidas frequentes vão estar disponíveis amanhã, tá certo? Porque como eu não terminei de corrigir todos, eu ainda vou ver se tem alguma dúvida diferente que eu acho pertinente colocar, ok? Sim, capitão. Ok, Sora. Tá certo, então, gente, não fiquem chateados com a bronca, tá? Só quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção na hora de responder. Então, vamos lá, vamos falar aqui de Roma, vamos terminar Roma? Se tudo der certo, gente, tá um frio, que a minha mão tá congelando, real. Sora, está no sol? Então, não exatamente. O meu quarto, ele não tem, como se chama? Ele não fica de frente pro sol, porque tem um telhado aqui. Só que tem esse telhado de vidro, essa telha de vidro, acho que é uma telha isso. E aí entra alguns raios, mas não serve muito. Não é muito quente. Se bem que nem o sol de verdade, assim, na rua mesmo, tá esquentando, né? Gente, sério, porque assim, hoje eu não vi o sol ainda. De verdade. Eu saí para pegar o meu café porque o meu PC ele tá dando um pau atrás do outro. E aí eu fico tentando resolver esses problemas, porque ele é meu filho único de mãe solteira até, né, eu poder ter outro. Então vou lá abrir aqui.
Gente, eu ainda vou dominar a tecnologia. Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente está falando de Roma, né? Expressivamente. Sobre esse período do auge do Império Romano, que ele tem essas características particulares, né? Já vai ter uma elite bem demarcada, vamos ter aqui esses favorecidos, né? Que são os clientes dos patrícios. Eles deixam de ser plebeus? Não. Eles ainda são, né? Eles ainda fazem parte da plebe, só que eles são favorecidos. E a gente vai ter os escravos, né? Que são uma parte super importante, o meio de produção escrava, né? Em Roma, que vai ser por dívidas em guerra. Mais para frente, essa escravidão por dívidas, ela vai ser abolida e nós vamos ficar apenas ali com os escravos que vão ser adquiridos nas guerras, né? Nas guerras e conquistas territoriais. A gente dá uma olhadinha aqui pelo mapa. Roma ampliou, né, o seu território imperial de uma forma inigualável. Ocidentalmente é o maior império, né, que a gente tem conhecimento. E essas conquistas todas vão trazer tantas coisas boas, né, como vai ser essa disseminação da cultura grega, né, e tudo mais. Essa língua, ela vai se perpetuar de uma forma muito, muito legal, que é a mistura com as línguas, principalmente ali na Itália, né, chegando a fazer parte até da língua romena. Também nós vamos ter as características desse império, como o Senado. O Senado aqui, ele tem essa característica que não é maior, né? O domínio dele não é maior do que o imperador. A palavra final, ela é do imperador, né? Mas são características que vão nos seguir até os tempos atuais, certo? E nessa Roma muito grande, nós obviamente vamos acabar tendo alguns problemas. Essa expansão muito grande vai trazer muitos problemas internos, entre elas uma crise na agricultura romana, que vai causar um certo êxodo rural para a cidade de Roma, onde os plebeus vão começar a frequentar mais a cidade, certo? Onde a gente entra aqui nesses assuntos sobre o teatro romano. Num primeiro momento, nós já discutimos, né, essas estruturas. Num primeiro momento, esses teatros eles vão ser feitos de madeira, mas o império, né, e a elite meio que acaba não permitindo, né, esses teatros de durarem muito tempo. E esses teatros eram armações, né, em madeira, no formato de semicírculo, como a gente conhece o teatro grego, certo? Mas ele já não tem mais aquela característica que é precisar da coluna. O teatro grego, ele é da colina, né? Daquele terreno inclinado, onde os gregos se preocupariam apenas na construção da cena, certo? Aqui, eles vão fazer esses teatros em madeira sem a necessidade mais do terreno inclinado. Então, desde o princípio, né, da construção desse teatro, anos.
certo? Depois do grande incêndio em Roma, ainda como reino, é proibido se fazer estruturas em madeira, então eles começam a fazer em concreto. E a partir daí, eles fazem esses teatros. Esse aqui é o Teatro de Marcello, certo? Na Itália. Vocês podem ver que ele ainda acarreta esse formato de semicírculo, certo? Então, nessa forma de teatro, há a importância do olhar para a cena, certo? Do posicionamento dessa cena, desse teatro. Acontece que as peças de teatro, a utilização da máscara, não há atrizes, né, mulheres, são apenas homens, então há a necessidade deles transformarem o gênero, né, da pessoa, eles fazem isso através da máscara, certo? E os elementos, mas as peças gregas, elas não são tão populares quanto, por exemplo, corrida de cavalo, certo? Como, por exemplo, encenações de batalha. Então, eles têm essa questão da demonstração da virilidade do homem romano, certo? Então, a gente vai ver isso em diversas questões. Então, com a construção desses anfiteatros em formas circulares, já não tem mais a necessidade do foco na cena, né? Não há necessidade de grande foco na cena, não tem a necessidade de olhar apenas para um determinado lugar quando você vê a cena praticamente que de todos os ângulos, praticamente vista de cima. Certo? E mais uma vez, aqui serão favorecidas as lutas entre gladiadores, gladiador contra gladiador, e gladiador contra feras, leão, rinoceronte, sabe? Eles vão andar pelos cantos, vão trazer as feras, assim como traziam pessoas para se degladiarem ali, certo? Vocês vão notar que, como eu falei anteriormente, não há mais a necessidade da utilização dos pilares, certo? Das colunas, mas elas ainda assim vão carregar esse ar de requinte para todas as artes. Então, há aqui uma associação entre beleza e funcionalidade. Esses anfiteatros, eles vão estar em todos os lugares, então não existe só o Coliseu, certo? A Arena de Verona, ela fica ali no norte da Itália, certo? Mais próxima de Veneza, e ela ainda assim tem shows, então eu gosto de alguns cantores italianos, então, por exemplo, a Laura Pausini é uma cantora italiana, e aí ela fez vários shows nessa Arena de Verona. Se vocês assistirem, ou se vocês já assistiram, John Wick, se não me engano, o segundo, que é onde ele tem que matar uma mulher da elite italiana, eles estão num anfiteatro desses, né? E é gigantesco, enorme, tá tendo uma festa ali, algumas apresentações, e hoje em dia serve para isso. Não só na Itália, mas vai se espalhar por todo o terreno. Tem esse anfiteatro aqui da Espanha, Ruína,
né? Como vocês podem notar, ele é uma ruína também, assim como o Coliseu. E tem esse anfiteatro da Tunísia, né? Que também é uma ruína, certo? E eles se espalham por todo o Império Romano, certo? Quando a gente vai falar de pintura, nós temos um pequeno problema, né, com o desgaste, certo? Nós vamos encontrar vários afrescos e o método escolhido, né, ali na apostila que vocês utilizam, eles têm quatro estilos diferentes, certo? Então, num primeiro momento, nós vamos notar que eles tentam, através da pintura, eles tentam, através da pintura, trazer uma imitação da textura do mármore. Certo? Então, como eles fazem isso? Tem algumas técnicas, certo? Mas no primeiro momento, eles fazem camadas com gesso e areia, certo? De forma que na última camada seja um pó de mármore na finalização, certo? Para que traga essa característica da textura da pedra de mármore. Eles têm uma fixação, né, pela beleza do mármore. Então, em todas as pinturas, eles vão tentar trazer essa textura do mármore. Certo? Ali, eles acabam percebendo, né, durante esses processos, que eles não precisariam do gesso e tantas camadas, então essa busca pela textura vai levá-los a uma busca pela profundidade. Por quê? Se eu posso trazer esse ar de textura, então eu também consigo trazer o ar de profundidade. Certo? Isso posteriormente vai trazer mais realismo para cada figura. Então aqui vai ser muito comum que eles comecem a fazer pinturas na parede como se fossem janelas. Vocês podem ver aqui, através dessa demonstração, certo? Esse é uma sala de uma cidade da cidade de Pompeia, certo? A cidade perdida de Pompeia. Vocês vão notar aqui que são colunas, certo? Nós temos colunas, imitação de estilos de colunas romanas, já, certo? E essa aparência de serem janelas, dessas imagens serem reais para fora. Não necessariamente que eles estejam imitando o que tenha realmente lá fora. É uma pintura de algo que seria real. Certo? Não que essa imagem vai ser a imagem real que está para fora dessa sala. Mas há aqui essa tentativa de expressar a realidade. Então, vão ser janelas, parapeitos, portas, certo? Professora, Diga. geralmente as casas romanas não tinham tantas janelas, né? Será que é por isso que, tipo, tinha essa necessidade de, tipo, representar algo que, assim, sai um pouco do ambiente fechado? Não tem como a gente dizer precisamente, certo?
qual era a intenção. Se era porque esses ambientes eram realmente muito fechados. Você pode ver aqui, mesmo nesse quarto, olha aí o tamanho da janela, certo? É um quarto fechado, praticamente. Uma janela real muito pequena. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que há a intenção de demonstração de requinte, certo? E o que é requinte na Roma desse período que nós estamos estudando, da Roma em seu auge? Ter posses, possuir coisas belas, não necessariamente ter dinheiro, mas ter terrenos e construções, certo? Em seu nome. Então, por exemplo, a Pompeia é uma cidade de veraneio. Ou seja, como aqui em São Paulo, quem tem dinheiro tem uma casa em Ubatuba, quem tem dinheiro tem uma casa, sei lá, de frente para a praia no Rio de Janeiro, quem tem mais dinheiro ainda tem uma ilha, certo? Então, Pompeia era tipo essas pessoas que têm uma casa no Guarujá. Então, tem-se a necessidade nesse momento de expressar esses ambientes abertos, né? De expressar esse ambiente de fora, esse ambiente fresco, certo? Agora, com precisão, falar assim, não, era porque era tudo muito fechado, não encontrei na literatura ainda uma explicação a esse ponto. Somente explicações sobre como eles chegaram até essas pinturas, e esses motivos seriam basicamente status. Ok? Entendi, Sora. Meio decepcionado. Mas, infelizmente, é a dura realidade. Tem algumas coisas que a gente não tem muito acesso. Principalmente porque a maior parte dessas pinturas, elas vão ser encontradas em Pompeia. E, enfim, eu já explico porque Pompeia ficou completamente perdida, né? E ela foi encontrada, inclusive, só no século XX. Mas eu já volto nisso. Voltando aqui para as expressões, né, na pintura, essa busca, né, pela profundidade vai nos mostrar assim que objetos que estão um pouco mais distantes, eles vão ficar menores, objetos que estão um pouco mais perto, eles vão ficar maiores, certo? E em um determinado momento começa aqui uma fuga, né, da realidade. O que a gente tem no outro estilo, né, que é essa busca pela mimese da realidade, a gente vai acabar tendo uma fuga para coisas que não são tão reais assim, certo? O que a gente vai ter mais aqui? Mais atenção para os detalhes decorativos. Então, por exemplo, o que vem de adorno é muito mais detalhado do que a pintura em si, né? Nós também vamos ver ainda essas separações, já não como janelas mais, mas em quadros. Reparem aqui isso é uma parede, tá certo? Também em uma sala em Pompeia. Então, reparem que mais ou menos cada uma das cenas ela está separada por esse quadro verde, aqui dá para ver melhor, né? Esse quadro verde e uma coluna escura, uma coluna preta.
Então, cada uma dessas estruturas, né, ela separa uma cena da outra. Inclusive, se a gente reparar um pouquinho mais de perto, dá para a gente começar a ter uma noção dessa profundidade. Então, essas figuras que estão menores, elas aparentam estar mais distante dessa que está maior. Certo? Não é ainda aquela perspectiva que a gente conhece hoje. Que as coisas elas vão se distanciando conforme elas estão perto daquelas linhas e tudo mais. Hoje a gente tem um desenvolvimento muito maior de profundidade, mas os romanos vão tentar muito. Certo? Por exemplo, essa cena aqui é um culto de Dionísio. É uma iniciação, na verdade. Certo? É uma iniciação ao culto de Dionísio. Inclusive, uma das cenas aqui, eu não trouxe porque, né, enfim, mas uma das cenas aqui é um flagelo da pessoa que está sendo iniciada. Então, tem uma pessoa flagelando e ela está lá de livre e espontânea pressão, né, no culto de Dionísio. Ela está sendo ali iniciada nesse culto. Certo? Então, essa é uma iniciação ao culto de Dionísio, relatada em cada frame, em cada imagem dessa, certo? É um momento para esse rito, né? Para esse ritual da iniciação do culto de Dionísio. Essas modificações vão nos levar até o mosaico. Certo? O mosaico, ele é o quê? A distribuição de pedrinhas coloridas, uma ao lado da outra, certo? Sobre uma superfície preparada de gesso ou argamassa, aquela argamassa que a gente já viu anteriormente, certo? Então, aquela argamassa, e aí você aplica essas pedrinhas em cima, certo? Que vai servir mais ou menos como uma cola. Oi? Quando voltarem às aulas, a gente pode fazer isso com tampinha. Pode. Seria muito legal. Aí todo mundo traz, a gente escolhe um desenho. Oi? Não é difícil, se fizer todo mundo junto, até que sai rápido. Eu já fiz uma vez. A gente fez uma flor gigante. Então, é muito legal de fazer. Se todo mundo fizer junto, a gente pode separar um dia e fazer. Um dia ou dois a gente vai montando. É muito legal de fazer. Inclusive, eu tô pensando em alguma atividade um pouco mais simples, tá certo? Pra gente ir fazendo cada um em casa um pouquinho. Mas fazer todo mundo junto ia ser muito legal. Então, vocês podem ver que há uma busca por trazer traços da realidade aqui nesse exemplo de mosaico que a gente tem aqui na nossa frente. Há uma tentativa de trazer o realismo romano, que por muitas vezes cruel, de tanto detalhe que traz. Oi? Posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Existe aquelas... as colunas... Existe Corinto? A cidade de Corinto ou a coluna? A coluna. Ok. A coluna de Corinto é aquela coluna que é cheia de detalhe. Certo? Ela pertence ao período helenístico, que é o período onde a Grécia já é dominada por Roma. Certo? É nesse período. É esse requinte romano
que vai trazer todos esses detalhes na coluna Corinta. Sim. Tá certo? Então, ela existe, certo? E ela é característica da região de Corinto mesmo, e muito mais especificamente nesse período helenístico. E eu posso falar que a arte romana, ela traz traços reais? De uma certa forma, sim. Ela vai trazer esse ar da realidade. É uma característica muito forte. Principalmente quando a gente vai falar de retrato. Tanto na pintura, menos do que na escultura, mas também na pintura. Então, tem essa busca pelo realismo, pelo naturalismo e tudo mais. Certo? Então, principalmente em esculturas, certo? E há essa tentativa de trazer esse realismo nas pinturas também. E aqui, nos mosaicos, a gente vai encontrar. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, sendo assim, esses mosaicos e pinturas que a gente tá olhando agora, eles vão vir da cidade de Pompeia. Olha só, Pompeia aqui. Essa cidade, ela estava perdida, porque o que acontece? Tanto a cidade de Pompeia quanto a cidade de Herculano, que fica por aqui, ó, eu coloquei pequenininho, para vocês terem uma ideia, ela ficava aqui, ó. Herculano e Pompeia é, como eu disse anteriormente, o Guarujá, né, dos romanos. São cidades na beira da praia. É que o que aconteceu foi o seguinte. Tá vendo o Vesúvio? O Vesúvio, ele é um vulcão, né, inativo. Ele não está mais ativo, certo? Inclusive, vocês conseguem fazer uma visita, né, quando as pessoas vão até... Oi? Pode falar? Ele é inativo ou extinto? Então, de acordo com a literatura aqui, né, de acordo com a visita frequente da minha amiga também, ele está inativo. Né? Então, pode ser que em algum momento... Medo. né, ele se revolte ali, né? Tanto que tem abalos sísmicos ali, então não tão frequente em quantos outros lugares, mas ele está inativo por enquanto. Então pode ser que em algum momento ele faça assim, né? E lava a dar com pau ali. Então o que acontece? Numa noite, sem avisar ninguém, acontece que o Vesúvio resolve dar uma tossidinha e soltar os gases dele ali, né? Então, vocês provavelmente já estudaram isso. Vocês sabem que primeiro vem aquela onda de gases, né? E cinzas. Acontece que foi tão grande a proporção que as pessoas que estavam ali, elas morreram asfixiadas. Então, por exemplo, é muito comum encontrar cenas como essa em exposições de Pompeia. Eu vou deixar disponível para vocês alguns links do próprio Museu de Pompeia. Eles têm visitas online, tem Instagram do Museu de Pompeia, é realmente incrível. E tá em italiano, tá, gente? Mas assim, dá para vocês darem uma olhadinha. Italiano é próximo do português, vocês podem tentar. E também tem os translate aí do Google, que eu sei que vocês sabem usar.
Então, essas pessoas morrem quase que imediatamente. Vocês podem ver aqui, por exemplo, são 2 adultos e 2 crianças, certo? Tem imagem de que 2 adultos estão dormindo abraçadinhos, assim. As pessoas, do jeito que elas estavam, elas permaneceram. Então, a cidade foi silenciosamente coberta de cinza e lava. Então, quer dizer, ficou tudo incrivelmente preservado, dentro do possível, claro, inclusive as pessoas, certo? Então, do jeitinho que elas estavam ali, permaneceram. Assim como todas essas obras que a gente tem acesso. É claro que, como vocês podem ver aqui, esse é um relato de uma batalha de Alexandre o Grande. Vocês podem ver que tem algumas falhas, olha, certo? Nesse mosaico. Mas o que é interessante aqui, vocês repararem, é essa ideia de movimento. Olha que riqueza de detalhe traz a arte romana, ao ponto de querer, no mosaico, trazer essa ideia de movimento. Não só a ideia de movimento, como vários detalhes. Inclusive, olha só, como a gente pode ver naquela primeira imagem, aqui, eles têm um problema com proporcionalidade, né? Mas eles tentam chegar o mais próximo da realidade possível. Olha aqui uma tentativa de trazer profundidade a um desenho basicamente bidimensional. Notem aqui que eles tentam trazer a textura do cabelo, certo? Através de linhas, né? Tentativas de trazer essas linhas, tentativa de iluminação, eles tentam trazer não só a textura, como a gente pode perceber aqui, pela armadura, né? Pelos flancos e tudo mais, né? Ali temos um capacete aqui, ó, um elmo, capacete, amo. Nós temos aqui um elmo, certo? Então tem essa ideia da textura, e também nós vamos ter aqui a ideia da profundidade. Olha aqui a iluminação, certo? No pescoço do cavalo, no rosto do cavalo, aqui no rosto de Alexandre, olha nas mãos. Então, tem essa tentativa de trazer uma profundidade, certo? De dar aquela cara de não ser de 2 dimensões. Falhou completamente, mas a tentativa aqui de trazer, né, essa ideia de profundidade é muito clara. A gente pode ver, como eu estava mostrando aqui, aqui também uma tentativa de trazer essa ideia de profundidade, certo? Como a gente viu anteriormente em alguns bustos, né, de pessoas, né, retratação de pessoas, eles trazem até a ideia da oleosidade do rosto da pessoa, no cabelo, parece que a pessoa não toma banho há, sei lá, sabe, meses. Então, tem aqui, eles tentam trazer para o mosaico também essa ideia de profundidade, certo? E não só isso. Aliás, o mosaico, ele não é uma criação romana, certo? Não tem tantas características assim na arte grega, certo? Não é uma grande revolução, então a gente não estuda com tanto afinco, mas os gregos, eles utilizavam o mosaico no chão. Então, são pastilhas, pedrinhas fincadas no chão, certo? Formando, tendo essas formas geométricas no chão.
Agora, os romanos, eles vão gostar dessa ideia, vai ter no chão, na parede, no teto, sabe? Eles vão falar assim, gente, se a mãe passar, eles fazem mosaico na mãe. Se empolgaram, né, senhor? Assim, empolgaram, ficaram emocionados com a ideia, né? Falaram assim, não, mosaico. E a gente vai encontrar esse mosaico pelo Império inteiro. Esse mosaico aqui, ele está em Coimbra, em Portugal, num pátio, ele tá, no chão, esse, né, no caso, e conta a história do Minotauro, que é uma história da mitologia grega, certo? Então nós temos aqui o labirinto do Minotauro, certo? Retratado no chão em Coimbra, levado pela cultura romana, sabe? Então, nós vamos ter aqui ainda, se vocês repararem, olha aqui, eu aponto, gente, para minha tela achando que vocês estão vendo tudo, é muito legal. Reparem aqui, olha, essa ideia de moldura que a gente viu nas pinturas, os inícios das pinturas. Então, assim, tem aquela ideia de ter uma moldura em volta, que eles vão trazer também para o mosaico, né? Aqui, ó, é o pátio onde eu falei, olha aqui, ó. Eu jurei que era um tapete. Então, né, é muito, muito legal, muito bonito. Então, aqui, ó, o labirinto do Minotauro, certo? Então, você vai ter que isso aqui tá tudo em Coimbra, certo? Então, esse pátio aqui, ele é todo mosaico. Olha os detalhes, certo? Ô, senhor, Pode era falar. feito com pedrinhas bem pequenas, né? A variação do tamanho de pedras é tanto quanto a variação de cada uma delas. Então, por exemplo, eles podem fazer já no formato, certo? Quando elas forem formatos geométricos, certo? Ou fazer em formatos minúsculos, certo? Para encaixar em formatos bem pequenos, certo? Essas pedras coloridas, elas podem ser até pedras mais preciosas, dependendo aí do poder aquisitivo de quem está fazendo, até de madeira, né? Colorida ou não. Então aí o tamanho ele vai variar, mas geralmente elas são bem pequenas. Mas não muito. Uma variação do mosaico, tem várias pessoas que tem no banheiro de casa aquelas pastilhas. Virou moda faz um tempo. Essas pastilhas são uma variação do mosaico. Elas são pequenas, mas nem tanto. Olha só. Essa aqui é de Pompeia. Isso aqui é um instrumento de percussão, gente. É o tímpano, que hoje já é um monstrão, assim, mas essa é uma das primeiras, é um dos primeiros tímpanos, né? Um tambor, né, existentes ali. Esse é um mosaico. Olha só. Eles estavam cantando Turma do Pagode aí nessa imagem. Certeza, devia estar tocando Raça Negra. Deixa acontecer. Tá todo mundo animado, né? Olha só. E percebam aqui de novo essa tentativa de textura e profundidade. Olha só. Pode falar do movimento também? Como assim? Que dá para perceber o movimento na imagem. Não é uma característica que pode falar. Sim, claro. Você pode trazer Em algum trabalho, sei lá. Sim. É uma das características, sim, o movimento. Uma das características e muito fortes ainda. Então, o que a gente vai ter de característica aqui no mosaico romano? A ideia de textura,
profundidade e movimento. São essas Esse três daí características. tá bem detalhadinho, né? Sim, olha só. Aqui dá pra gente perceber tudo, certo? Então, como era uma casa, como era um ambiente de veraneio, né, Pompeia, vai ter muita riqueza em detalhes, né, em tudo que a gente for encontrar. E outra, como era veraneio mesmo, eles eram um bando de sem vergonha, né? Tinha muito prostíbulo, muito. Gente, é assim, a perder de vista, igual as prestações das Casas Bahia. A perder de vista. Então tem pinturas nas paredes, os prostíbulos, tem bem detalhadas, inclusive, por toda a Pompeia. Pintura de Casas quê, de Sônia? banho. Oi? Nesses lugares que você falou, que seriam lugares assim, os prostíbulos, seriam pintura do quê? Seriam, tipo, imagens de Pessoas atos transando. sexuais? Ah, Sim, sim, claramente. Mas, assim, descaradamente. E eles têm a audácia de serem uns hipócritas ao ponto de apontar outras artes como sendo obscenas, certo? Então, digamos assim, tem lugar e hora, né? Para você poder ser obsceno e lá vai com pau, né? Lá vai pedrada. Mas ali em Pompeia era um lugar específico de veraneio. Inclusive, tem um teatro de arena onde eles traziam os escravos para ficar treinando ali. Né? Os escravos queriam se degladiar, tanto entre eles quanto feras, eles levavam para Pompeia, certo? Para que eles ficassem se degladiando ali, treinando, fazendo isso aqui. Então, você vai ter não só o teatro de arena, mas também tem um lugar específico ali em Pompeia, onde eles ficavam só treinando. Então, Pompeia é assim, um resumão do que foi Roma. Então, vai ter casa de banho, com tudo que tem direito, inclusive biblioteca, não sei o que, nananã. Vai ter um monte de prostíbulo, casa de massagem. Vão ter pessoas normais, como vocês puderam ver ali, pessoas que vão viver na cidade, que vão depender do comércio turístico ali, né, que vão fazer a movimentação daquela cidade. Mas o principal mesmo vai ser o turismo que vai vir, né, com esses patrícios, né, com essa elite romana que vai trazer dinheiro. E aqui nós vamos chegar, se vocês me permitirem, a gente termina rapidinho. Já deu nosso horário. A música, ela vai basicamente se igualar à música grega, certo? E eles vão ter, sim, os seus instrumentos, os instrumentos romanos. Você pode ver aqui, por exemplo, a tíbia, ela já vai lembrar instrumentos gregos. Então, a teoria musical e a música, a partir daqui, ela vai ter características gregas. Então, eles vão anular qualquer outra música que tenha antes, principalmente dos etruscos, que eles não gostavam dos etruscos, claramente, e dos italianotas ali, né, dos ságios e tudo mais que ficavam ali. Eles vão lamber essa música e, a partir daí, vão trazer a sua música própria. Alguns instrumentos, principalmente de percussão, olha só, os símbolos, a gente já viu instrumentos parecidos em outras culturas. E aqui nós temos instrumentos de corda, que vão nos lembrar lira, certo? Vamos lembrar outros instrumentos de outras culturas. A dança, eu coloquei essa imagem bem ilustrativa. Eles vão ter uma censura terrível quanto à dança. É inadmissível a dança para os romanos. Eles vão alegar que é obsceno
né, a dança, seja ela qual for. Principalmente, eles vão vetar os cultos, né, os rituais ao deus Dionísio e ao Baco, que é o equivalente ali entre as culturas, né, Dionísio da cultura grega, Baco para a cultura romana. E observem aqui o que eles chamam, né, de obscenidade, o que não tem como negar, né, não tem como defender. Como eu falei para vocês, lembra lá no início era o verbo, que eu falei para vocês, olha, gente, simpatizo, olha, Dionísio é um deus muito bacana, mas vários rituais que envolvem grandes festas e assassinatos de umas virgens aí, que é só um mero detalhe. Mas eles tinham grandes festas, tanto Dionísio quanto Baco. Eles tinham essas festas que uniam grandes simpósios, jantares, bebedeira, música, dança, poesia e atos sexuais. Tudo que tem direito. Oi? Era liberal, tipo, liberou tudo, né? Dionísio sofreu muito na vida, né? E ele era um deus muito compreensivo. Sem contar que ele era o deus da fartura, né? Deus da alegria, da felicidade, da expansividade, né? Então, ele é filho de deuses do amor, sabe? Então, ele vai promover, né, esse amor geral, essa festança geral, esse aproveitamento, né, de tudo, esse aproveitamento da vida. Então, como se o sexo, drogas e rock and roll de hoje em dia. Hoje em dia, sim, entre aspas. Mais ou menos isso. Então, gente, muito que obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Basicamente tá liberado a bebedeira. Dando uma olhadinha aqui nos comentários. Então, é por isso que é por causa dessa explosão do Vesúvio, né, e essa liberação de cinzas e gases, né, os primeiros gases que eles morreram asfixiados, né, cobertos pelas cinzas e depois pelo derramamento, né, do magma, que inclusive fez com que a cidade perdesse, né, a vista direta para o mar. Porque imagina, tinham casas de banho, inclusive ali estão as casas de banho que elas ficavam de frente para o mar. Então tem uma parte onde tem os arcos, uma parte toda aberta, assim, dessa casa de banho, porque tem vários níveis, né? Você vai ter a sala da sauna, tem os banhos vão ficando mais quentes conforme vai entrando ali, mais ou menos. E tem essa sala que ela é aberta, né? Sustentada pelos arcos, então você vê ali você vê ali teria vista para o mar. Então, quando você olha ali aquela sala, teria uma vista para o mar. Mas hoje em dia não se tem mais essa vista, né? Mas ela foi projetada para isso. Então, quando a pessoa olhasse ali, ela veria o mar da piscina. Então, ela dá um mergulho. Então, foi completamente projetada para o deleite de quem vai ali. Lembrando que esses lugares vão servir apenas para a elite. É um evento social da elite. Certo? Gente, vocês têm mais dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Ô, senhora, tem, tipo, textos, assim, de relatos sobre o que aconteceu em Pompeia? Sobre o acidente lá, né, que aconteceu com o Vesúvio? Sobretudo, textos italianos, assim.
Mas tem sim, algumas coisas. Mas assim, Os vizinhos, assim, que ficaram sabendo. de como foi a explosão, não. Você tem relatos do que seria. Por exemplo, de visitantes que foram antes, né, da explosão e tudo mais. Por exemplo, tem a Vênus de Botticelli, né? Botticelli nunca viu aquela. Tem na apostila de vocês, ali na página 588, essa aqui, né? A imagem, da primavera. É uma moça colhendo flores, certo? Ela é pequena, tá numa parede, 30 centímetros, certo? E haviam relatos, né? Tem esse autor romano que fala, né? Descreve essa pintura, essa imagem. E Botticelli leu esse relato, né? E fez a Vênus, né? Dele, a pintura da Vênus, baseada, inclusive, nessa pintura, que é uma pintura que traz leveza e tudo mais. Então, assim, não vão ter relatos fidedignos sobre o momento da explosão ou sobre como foi essa explosão. Inclusive, Pompeia e Herculano foram cidades que ficaram perdidas ali até o século XX. Inclusive, a escavação mesmo, ela só foi feita na década de 30. Então, 1930 é quando vai se fazer realmente uma escavação, né, um projeto arqueológico em cima dessa cidade encontrada direito. Então, é só ali no século XX mesmo. Então, o que a gente tem acesso é ao que a gente encontrou depois e relatos de pessoas que faziam visitas, certo? Mas provavelmente eles viram que não tinha como entrar mais na cidade, viram um acidente e abandonaram ela ali. Roma tinha muitas preocupações para lidar, né? Do que um lugar que ficou inacessível durante, sei lá, vários anos. Entendi, Sora, valeu. O Bruno está decepcionado hoje. Só dou respostas que não tem resposta. Desanimado. Não desanime, Bruno. Não desanime. Sora, podia ter uma pessoa, né, que saiu correndo